Bom dia, pessoal. Bom dia, Brasil. Boa tarde, Europa. Bom dia a todos. Bom feriado de 7 de setembro. E hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre saúde mental, atividade física. Estarei falando com a doutora Priscila, que é fisioterapeuta. E hoje, né, na verdade, estamos no setembro amarelo, que é o mês que combate a prevenção ao suicídio. Então, vamos estar conversando esse assunto também, que é super importante. Então, dia 10 agora de setembro é comemorado, né, ou é chamada conscientização da prevenção do suicídio. Então, vamos conversar saúde mental e como que a fisioterapia, o exercício físico podem te ajudar. Bem-vindo a todos, muito obrigada, bom dia Luciana, bom dia pessoal. Eu sei que é cedo, eu sei que é feriado, o pessoal ainda deve estar dormindo, todo mundo na cama. Vamos lá, vou chamar a Priscila. Se vocês tiverem dúvidas ou perguntas, vocês podem deixar aqui. Olá, Priscila. Vamos ver se ela aparece por aí. Bom Oi, dia, Priscila. Bom dia, tudo bem? tudo bem, e você? Ah, legal, legal. Feriadinho que podia dormir mais, não teve como. A- Acordei cedo, mas eu gosto de trabalhar, eu gosto desse tema, então foi prazeroso, valeu a pena. Ah, muito legal, muito legal. O pessoal da Físio entrando, muito legal. Bom, vamos bater um papo então, um tema super importante, mas vamos bater um papo light, né, para que todo mundo fique familiarizado com esse assunto e entenda a real importância da atividade física no nosso dia a dia. Priscila, então, você quer se apresentar para quem não te conhece, quer conversar um Quero pouquinho? sim. Mas antes eu quero te perguntar que horas são aí na Alemanha, porque aqui são 7h30, aí na Alemanha são que horas? Ah, aqui é meio-dia e meio, aqui já é 5 horas à Ah, frente. Tá mais tranquilo, hora do almoço aqui. hora do almoço, joia. Então, meu nome é Maria Priscila, mas vocês podem me chamar de Priscila, então, e eu sou fisioterapeuta. Há 12 anos, eu tenho mestrado e doutorado na área de saúde coletiva. Ontem eu até fiz um reel explicando um pouco que as pessoas falam assim: nossa, mas você é fisioterapeuta e tem tanta essa abordagem de saúde mental. E aí é difícil a gente separar, né, o nosso corpo físico. É difícil, não, a gente não separa o corpo físico do Não tem corpo como. mental. É, E aí eu tive esse viés nos meus estudos do mestrado e doutorado de estudar a saúde mental de idosos relacionada à legal. atividade física, que é o que a gente pensa mais quando pensa em fisioterapia, né? Uhum, E resiliência, que é uma capacidade de se adaptar às adversidades. E aí eu venho trabalhando bastante tempo com a saúde do idoso, saúde também de pacientes com Parkinson, não só idosos, mas também com Parkinson mais precoce. Eu sou legal. especialista em fisioterapia em gerontologia pela Abrafig, que é a Associação Brasileira de Fisioterapia em Gerontologia, Uhum, e sou também pós-graduada em fisioterapia gerontológica, além de ser hoje concursada no Hospital Universitário aqui em Juiz de Fora, na UFJF, onde eu trabalho na saúde do idoso. Então, eu tenho esse viés aí para a saúde do idoso, mas não só do idoso, né? Para pacientes com Parkinson, porque eu trabalho também com pacientes particulares, uhum, jovens, principalmente o Parkinson precoce. uhum, E agora também eu estou começando essa empreitada aí que você já está, né, mais familiarizada de cursos online, de uhum. capacitações, para poder difundir o conhecimento Com para mais certeza. pessoas. É muito necessário a gente ver, a gente que atende, eu que atendo online para o Brasil todo, eu vejo a falta, né, dos profissionais de educação física, de fisioterapia no atendimento desses pacientes, a diferença que realmente esse tratamento faz, né, e traz para esses pacientes que muitas vezes a gente vê pacientes aí do interior que não têm realmente acesso a esse tipo de terapia. Então, é muito importante capacitar e formar novas pessoas, né, novos profissionais. Muito bom. Muito bom. É, pessoal, só quem estiver aqui, bom dia, Marcos, bom dia, pessoal. Quem estiver Bom aqui, dia. eu sei que está cedo, mas mandem aviãozinhos para quem não pode perder essa live, que a gente vai falar sobre saúde mental, exercício físico e um pouquinho de Parkinson também, é lógico. Mandem ali o aviãozinho, mandem os aviãozinhos. Se vocês estiverem gostando do assunto, coloquem coraçõezinhos, que essa é a nossa temperatura.
aí da live. Vai ser uma conversa, então, de uns 30, 40 minutinhos, né? E como eu falei, para a gente trazer aí o awareness, né? Ou seja, a conscientização em relação à saúde mental, que é algo tão importante e que realmente às vezes a gente não sabe como ter esse balanço, né? De organismo, né? De corpo e mente ao mesmo tempo. Então, vamos falar um pouquinho agora, então, Priscila, né? Que você falou que você tem, inclusive, esse doutorado e tudo nessa área. Vamos falar um pouquinho, então, em relação à doença de Parkinson e como a gente pode encaixar esse assunto do Parkinson com a saúde mental e com o exercício. O que que você acha? Joia. Ótimo, acho ótimo. E agradeço todo mundo que está entrando aí. Já gostei de um que colocou assim: bom dia, rainha do Parkinson, doutora Mariana, é mesmo, Ah, gostei. figura, figura, Marcos, figura. É Legal. ótimo. E aí, o que que a gente pode pensar em relação ao Parkinson, né? O Parkinson tem algumas especificidades que a doutora Mariana fala e sabe muito bem, muitas pessoas que estão aqui sabem também, mas vale a gente retomar um pouquinho, que é a questão da queda da dopamina e alguns sintomas que vêm com sintomas motores. Então, a gente claramente pensa muito nos sintomas motores, o tremor, a rigidez, a bradicinesia, o desequilíbrio, né, que são aqueles Uhum, sintomas cardinais lá, que facilitam o diagnóstico médico. A uhum. gente, como fisioterapeuta, também pensa muito nos sintomas motores. Porém, existem no Parkinson sintomas não motores, né, doutora Mariana? E aí a gente Sim, precisa estar atento aos sintomas não motores. sim. Aí, 90% dos pacientes com Parkinson têm sintomas não motores também, e a gente não pode negligenciá-los. Na Então, a verdade, gente, corrigindo, eu acho que 100% dos pacientes têm sintomas não é, motores, eles fazem parte dessa, a gente considera uma síndrome, né? A síndrome do Parkinson é uma doença multifacetada, onde realmente ocorre, para a gente ter o diagnóstico, precisamos de sintomas motores, mas os sintomas não motores, eles estão presentes mesmo antes do diagnóstico da doença. Então, nem todos os pacientes vão ter todos, mas acho que 100%, acredito que 100% algum dos sintomas não motores, problemas do sono, problemas de saúde mental, como vamos falar, como depressão, ansiedade, apatia, problemas de constipação, problemas de deglutição, problemas de salivação, problemas do olfato. Então, realmente, acredito que quase todos os pacientes, algum sintoma não motor vai apresentar em algum momento da sua doença. alterações cognitivas, né, que podem vir com a progressão da doença também, são sintomas não motores, Sim, sim, alucinações. E tem uma sim, questão importante que a gente que bate muito na saúde mental, que é a questão da medicação. A gente sabe que a medicação que trata o Parkinson pode trazer também alguns sintomas não, como efeito colateral, né, doutora Mariana? E eu vejo isso muito sim. nos meus pacientes. Então, acho que vocês põem muito na balança, assim, também o custo-benefício, né? Muitas vezes, os sintomas não motores são os sintomas que mais interferem na qualidade de vida e na saúde mental do paciente, às vezes muito mais do que o próprio sintoma motor, né? Então, a gente, como médico, ou como terapeuta, ou como fisioterapeuta, a gente tem que sempre estar alerta a esses sintomas, sempre perguntar, investigar, né? E realmente os outros, não só o médico, né? Mas outros profissionais, eu digo que vocês, outros profissionais da área de saúde têm mais vantagem em relação a nós, porque a gente vê o paciente uma vez só, né? E aí depois o paciente volta depois de 3 meses, depois de 4 meses, 6 meses, né? Ou não quer mais voltar. Mas vocês, terapeutas, vocês criam um vínculo muito diferente com o paciente, né? Que muitas vezes nós médicos não conseguimos ter esse vínculo de ver o paciente muitas vezes, né? Ou persistir com aquele paciente 2, 3 vezes por semana. Quando você tem esse vínculo com o seu paciente, você acaba tendo mais abertura de influenciar esse paciente, de conversar com sua família, de analisar esse meio familiar desse paciente e tentar intervir muito mais do que o médico, muito mais do que o médico. E Então, parceria também, né? Uma parceria, né, que a gente pode fazer, assim, né? Como já está tendo mais contato, esse vínculo que você falou que é muito verdadeiro, e a gente pode levar para o médico, né? Olha, eu estou observando que ele está com alguns sintomas, e aí, para esse tratamento ser interdisciplinar, né? A não, gente não, conseguir somar. isso com certeza, né? O tratamento indisciplinar, multidisciplinar, mas digo que vocês estão ali, então 2, 3 vezes por semana,
por meses. Então, vocês entram mais na vida do paciente, querendo ou não, vocês trocam ideia, vocês conversam sobre diversos assuntos. Você, às vezes, agora com essas visitas domiciliares, às vezes vai na clínica, mas mesmo assim você consegue conversar mais horas e entender mais aquele paciente. Então, vocês querendo ou não, acabam fazendo meio que uma terapia também, né? Uma psicoterapia no paciente, nos familiares, que muitas vezes vocês são mais acessíveis, né? Então, eles vêm conversar com você, tá acontecendo isso, o paciente tá mais quieto, tá mais isolado, enfim, né? Ou tá mais triste, ou ele não quer fazer exercício por isso, por aquilo. Então, vocês têm, eu acho que essa ligação um pouco mais forte com o paciente, né? Não digo mais importante, porque todos são importantes, mas É, realmente mais próxima. E é muito importante vocês saberem de saúde mental, como você sabe, né? É, na saúde mental do paciente com Parkinson, é, é, a gente sabe que tem o problema da depressão, o problema da ansiedade, mas também tem alucinação, perda de memória. E o que eu vejo muito comum, até queria que você comentasse depois, que o paciente, muitas vezes, quando ele para, né, começa a ter mais dificuldade de se locomover, ou tem mais dificuldades na parte motora, o paciente muitas vezes acaba se isolando mais, né, ou por medo de cair, ou por vergonha do público, e acaba se isolando e cada vez mais se isolando, isolando. O paciente com isso também tende a vir a desenvolver, né, mais depressão, ansiedade e interferir com a qualidade de vida dele, dos familiares, e até um risco maior realmente de suicídio, que a gente vai falar, né, sobre o Setembro Amarelo, prevenção de suicídio. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho mais em relação aos seus pacientes, o que você vê no dia a dia em relação à saúde mental. Joia, só comentar o que o Marcos falou aqui, a maioria dos sintomas ficou oculto. Tenho Parkinson há 14 anos e sofremos por dentro e muito. Então, é bem isso mesmo, Marcos, que eu vejo nos meus pacientes. Então, o que a doutora Mariana falou, de quando, né, ontem até comentei com a doutora Mariana, quando recebe-se o diagnóstico de Parkinson, já há um início ali de alguma alteração também, assim, enfrentamento de uma má notícia, né? Porque é uma doença crônica que a gente sabe que Sim, não tem sim. cura, Não tem como mas que receber tem com alegria, tratamento. né? Uma notícia dessa. A gente não É, sabe, né? A gente sabe que todo mundo fica apreensivo. Não tem é. como. E aí, a partir daquele primeiro momento do diagnóstico, que já é super importante como ele vai ser comunicado, como, né, o paciente vai receber isso, como a família vai receber isso. Alguns pacientes já começam a apresentar sintomas depressivos, né, passam por um luto ali também por receber esse diagnóstico, porque a gente sabe que o Parkinson tem a chance, né, de uma perda funcional. Então, o paciente que muitas vezes caminhava tranquilamente, viajava, eu tenho muitos pacientes com essas questões. Ah, eu era muito ativo, fazia tudo, Priscila. Agora, ó, eu tô com dificuldade de ir até ali na esquina, eu caí, então tenho medo de cair. Isso Uhum. tudo afeta muito a nossa saúde mental. E aí, como eu disse, não é dissociado. Quando ele apresenta tremor na frente de amigos, uma pessoa que era chefe de uma empresa, ele se sente envergonhado, né? E aí Sim, isso vai ter um impacto na saúde mental dele. E a gente, como sim, profissional de saúde, precisa acolher essas falas, entender e tentar traçar estratégias para que esses sintomas melhorem e que ele possa aceitar esse diagnóstico também e algumas limitações que podem vir com ele. com Porque certeza. algumas limitações vão acontecer, mas a gente tem estratégias para enfrentá-las, né? Eu tenho muitos pacientes que têm freezing, doutora Mariana, e Sim, aí quando acontece o freezing, eu observo, caso o paciente já tenha ansiedade, né, fique ansioso por aquilo vai acontecer, uma antecipação, uma catastrofização, o sintoma motor piora. com certeza. Então, né? Pacientes que têm muita. E aí a gente sabe, né? Tem alguns estudos que mostram que a prevalência de ansiedade social, fobia social no paciente com Parkinson é grande. Por quê? É expor aquela vulnerabilidade que a doença traz para outras pessoas, né? Sim, E aí eu imagino que isso seja muito difícil mesmo. E aí, sim, nesse sentido, o exercício vai entrar muito bem, a medicação, mas uma coisa que eu oriento muito para os meus pacientes é a terapia. Então, a uhum, psicoterapia. Como a sim, Mariana falou, a gente acaba virando terapeuta dos pacientes que a gente escuta muito, mas existe um profissional que tem uma escuta qualificada e consegue sim, trabalhar melhor isso, que é o psicólogo. E aí eu trabalho sim. muito com parceria com o psicólogo, sabe, Mariana? É super Que importante. muitas vezes eu vejo que os sintomas motores pioram muito em situações de Sim, ansiedade.
Sim, 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 sem sombra de dúvidas. Qualquer situação de ansiedade é um ciclo, né? Eu falo, você tá mais ansioso, você treina mais, você fica mais ansioso, você fica mais ansioso. E você às vezes não consegue cortar esse ciclo, ou da depressão, ou realmente da fobia, ou realmente da parte, como você falou, da parte do diagnóstico, né? Quando se faz realmente o diagnóstico é, de uma doença degenerativa ou uma doença neurológica, que a gente sabe que hoje não tem cura, ele causa um impacto muito grande no paciente, paciente jovem, mesmo pacientes mais idosos, né? Causa um impacto muito grande nesses pacientes. E a gente considera isso realmente como um luto. Existem as 5 fases do luto, né? Que já estão descritas na literatura, de luto realmente para a morte de um ente querido ou para realmente uma sentença de morte. No entanto, a gente pode considerar essas fases de luto nesses pacientes com diagnóstico neurológico. E cada paciente vai passar por essas fases, tem até um post sobre isso, né? De negação, de raiva, de aceitação, né? E as outras fases vão passar cada um ao seu tempo. E a gente, os familiares, tem que respeitar e observar esse paciente nesse tempo. Tem paciente que já passa por todas as fases no mesmo dia, aceita e acabou. E tem gente que demora anos, anos até aceitar aquela dificuldade, aceitar aquela doença. Então, a gente, como médico, como profissional de saúde, tem que estar muito alerta. E o que eu gosto de falar sempre é que a gente costuma falar muito e ouvir pouco, né? Como pessoas. E a gente tem que estar muito alerta às pessoas ao nosso contorno, mesmo que não tenha doença, porque a pessoa pode estar ali sofrendo e às vezes que ela precisa ser ouvida. Ou você perceber um sinal naquela pessoa, perceber um sinal naquele seu amigo, perceber um sinal naquele seu paciente, naquele seu cônjuge, que realmente ele pode estar, diz struggling, né? Pode estar realmente sofrendo e com dificuldade de falar e com dificuldade realmente até com pensamentos suicidas. Você sabe que eu pergunto sempre meus pacientes, se sempre né, na consulta, eu pergunto se está triste, se tem ansiedade, se tem depressão, você tem pensamentos suicidas? E quando eu falo isso, as pessoas, né, o familiar meio que para assim, né? Quem está perguntando isso, né? Isso a gente tem que perguntar. E muitas vezes o paciente responde. Esperam assim, né? Às vezes estão online, esperam a família sair. Tenho, você sabe que eu já tentei, né? Então, assim, ainda é um tabu falar sobre isso. E muitas vezes, quando eles falam, o familiar não sabe. Eu vejo as reações. Como assim? Você não... E começam a se preocupar. Então, a gente, como educador, né, e profissional, a gente tem que ouvir o paciente. E todos nós temos que prestar atenção na pessoa do nosso lado para tentar ajudar. E Porque às vezes você precisa disso, né? outras pessoas que sofrem muito também, e às vezes a sobrecarga, né, são os cuidadores. Então, Com a gente, certeza. quando acolhe, né, um paciente, atende um paciente com Parkinson ou alguma outra doença crônica, neurodegenerativa, a gente precisa ter um olhar para aquele cuidador. Porque o cuidador sobrecarregado, ele vai influenciar no cuidado do paciente, mas também na sua saúde. Com Então, certeza. eu converso muito com meus pacientes e com os cuidadores sobre revezar, né, o cuidado, ter uma pessoa, né, porque às vezes tem uma pessoa da família que é o suporte central, mas Sim. precisa revezar essa, esse cuidado e ter um tempo de autocuidado. Então, a gente vai falar um pouco sobre atividade física aqui, né, Mariana, que é Vamos. um ponto importantíssimo de autocuidado e de ter benefícios para a saúde mental. Com Porque a certeza. atividade física, ela libera várias substâncias que são substâncias boas para o nosso cérebro, substâncias do prazer, substâncias. E aí, quando eu estudei lá no meu doutorado resiliência e atividade física, a resiliência, que é essa capacidade de superar adversidades, o exercício físico estimula a resiliência, sabia, Mariana? Que é, então, Impressionante. assim, quando eu vejo você fazendo muito exercício, você está estimulando a sua resiliência, porque É. você se desafia no exercício. Uhum. Quando você se desafia e consegue superá-lo, então hoje eu vou correr, hoje eu vou caminhar 1 quilômetro a mais. Vou caminhar um pouco mais rápido. Sim. E quando você consegue atingir esse objetivo e superar aquela adversidade que poderia ser subir um morro mais alto, fazer um passo mais comprido, que eu trabalho muito com meus pacientes, trabalhar com mais ritmo, você reforça sua resiliência e sua capacidade de superar as adversidades.
Uma das É, adversidades é o próprio diagnóstico, né, do Parkinson. Então, quando você sim. vai reforçando a sua autoestima, a gente trabalha muito com a questão da autoeficácia, que é se perceber capaz. O exercício ele estimula muito a autoeficácia, a Uhum, autoestima, a resiliência, que são uhum, ferramentas necessárias para lidar com essas questões de doenças mais graves ou neurodegenerativas, né? Então, sim. eu acho que a gente tem experiência, e eu falo sempre, a gente vai indicar para os outros, mas a gente tem que experimentar na gente, né, Mariana? A gente tem experiências próprias de como o exercício faz bem para a nossa saúde física, mas mental muito também, né? Com certeza, com certeza. É como um trabalho feito, né? Quando você fez aquela tarefa, né? Você tem mais endorfina, você fica mais feliz, fora realmente todo o benefício que traz para o cérebro, né? Então, entrando já na parte de exercício físico, nós sabemos que para pacientes com a doença de Parkinson, o exercício físico, os estudos com ratos e com humanos mostraram que eu sempre falo, é o melhor remédio, né? É o único remédio realmente que vai trazer uma neuroproteção e que realmente vai enlentecer a progressão da doença. Então, realmente é o melhor remédio. Eu sempre falo, não adianta só sentar no sofá e tomar o comprimido de Propa, não vai adiantar. Você tem que fazer coisas extras e cada uma dessa terapia vai ajudar você a ficar melhor e melhor e melhor. Dentro de tudo isso, o exercício físico é o número um, é o número um. Então, o problema que você faz, né, um dos problemas que eu vejo que você falou, é que até nessa parte do cuidador tem que revezar, às vezes não tem como revezar. Ou às vezes para exercício físico o paciente não tem como fazer, porque não tem condições financeiras, porque mora, como eu falei, numa região, porque tem alguma limitação. Mas o paciente tem que fazer algum tipo de exercício, e isso é cabível a todas as pessoas. Mesmo dentro de casa, mesmo o paciente que tem dificuldade de levantar, pode ter agora, né, avaliações online. Então, realmente, o exercício físico ele é fundamental no tratamento. Eu digo que é o número um do tratamento com Parkinson. Então, os estudos mostram que ele é neuroprotetor, que ele ajuda nos sintomas não motores, ajuda nos sintomas motores e diminui a progressão da doença, que é o que todo mundo procura e que é o que todos os cientistas procuram. Um remédio que faz o que o exercício físico faz, que é reduzir a progressão da doença, fazer mais neuroplasticidade, fazer mais neurogênese, ou seja, aumentar as conexões do cérebro, né, as conexões neuronais e com isso realmente tentar parar, né, a progressão. Não tem nenhum comprimido que faça isso. A gente procura, né? A gente procura o comprimido, mas não tem. Então, realmente, o exercício ele vai melhorar a parte do sono, que o paciente se queixa, vai melhorar a parte da constipação, que vai mobilizar esse trato, né, digestivo, vai melhorar a parte da ansiedade, de depressão, vai melhorar os sintomas motores. Então é só, a gente diz win-win, né? Ganha, ganha, ganha. Não tem nada que se perde quando se faz exercício. Então eu quero saber, na tua prática clínica, como, né, que esses pacientes praticam, quais são as maiores dificuldades, por que realmente o paciente deve praticar o exercício físico para melhorar a parte mental, para melhorar a parte dos sintomas motores. Eu achei interessantíssimo que você estava falando que a gente quer um comprimido que faça o que o exercício faz, e a gente lê muito sobre isso mesmo. E aí, por que que a gente quer um comprimido se já existe uma coisa que faz, que a gente quer a As pessoas têm praticidade, né? preguiça, porque as pessoas têm preguiça, não é? Todo mundo quer, né? Ah, a pílula do rejuvenescimento, a pílula da alegria, a pílula, tudo que é pílula de tudo. Porque Infelizmente, dá trabalho, né? Investir na sua saúde, se cuidar, dá claro. trabalho, mas os efeitos são tão bons que a gente Uhum, pode ter um feedback positivo, um reforço positivo, quando a gente começa e vê, nossa, foi difícil sair lá da inércia, mas depois que eu claro, saí, o resultado foi tão bom. E aí, um dos motivos da dificuldade de sair da inércia é a própria depressão, sabe, Mariana? Então, a claro. depressão ela cursa com apatia, com perda do prazer da vida, né, Uhum. perda do prazer de fazer as coisas, falta de apetite, várias questões que podem ser um limitador para inserir atividade física ali Até as na vida. questões motoras limitantes, né? O paciente fala, mas eu tenho muita dor, ou eu tenho muita rigidez, não consigo, não tem como. Eu falo, tem. Você vai começar com 2 minutos, depois você vai fazer 3 minutos, depois você vai fazer 5 minutos, uma vez por semana, depois você vai passar para duas. Então, assim, toda essa mudança de estilo de vida e não só de exercício, mas como de alimentação também, não é realizada de um dia para o outro. As pessoas acham que no dia seguinte você vai correr uma maratona de 10 quilômetros. Não, não vai, não vai. É uma questão de 6 meses, de um ano, até você realmente adaptar esse exercício, começar a ficar mais vigoroso. Então, todo mundo tem seu limite, né? Tem que começar devagar, tem A que ir gente fazendo fala aos muito poucos.
a gente fala muito da exposição gradativa. Né? Na fisioterapia, a gente estuda muito essas estratégias para maior adesão do paciente. Isso. Uhum. E aí a gente tem que levar algumas questões. A preferência do paciente, né? Quando a gente fala tratamento baseado em evidências, não é só o que tem de mais de artigo. Então sai um artigo que é muito bom correr. Mas o sujeito não gosta de correr, eu vou buscar uma preferência, porque ele só vai aderir àquilo que ele gosta, que ele sente um prazer depois que ele faz, né? Então, não adianta eu falar com uma pessoa, por exemplo, que mora num lugar super frio, que não tem piscina. Olha, melhor exercício para você é natação. Então, eu preciso adequar à realidade. Então, algumas questões que os pacientes trazem, como você falou, mas eu não tenho dinheiro, mas aqui é difícil. A gente tem que adaptar para aquela realidade e para a preferência do paciente. A gente tem uma frase que a gente fala, o melhor exercício é aquele que você faz. Então, não tem, nossa, o melhor é esse para o Parkinson, é hidroginástica. Não, o melhor é aquele que ele vai aderir e aderir com regularidade. A gente tem dentro, né, da fisioterapia algumas questões que precisam ser trabalhadas sim, como ritmo, dupla tarefa. A gente sabe que a marcha nórdica, que trabalha a mobilidade de membro superior com membro inferior junto, é muito importante. Trabalhar equilíbrio, coordenação motora, algumas estratégias com pistas externas para evitar quedas e para evitar o freezing. Eu trabalho muito com ritmo, com músicas. A gente tem hoje em dia playlists com batidas diferentes para a gente poder trabalhar o ritmo. Mas essas estratégias vão ser inseridas na preferência do paciente. Então, eu tenho alguns pacientes, por exemplo, a gente sabe que a bicicleta ou a esteira que trazem ritmo são muito legais para pacientes que têm freezing. Então, eu gosto e a gente sabe também que o exercício aeróbico para a saúde mental, ele é fundamental. Sim. Então, ter um exercício de uma intensidade um pouco mais elevada, mesmo que ele seja de curta de duração, que a gente chama de HIIT, ele traz benefícios para a saúde mental. Controle da ansiedade, depressão. E aí a gente vai inserir naquele contexto. Então vai ser muito individualizado, sabe, Mariana? Se o paciente, nossa, igual você comentou, tô com muita dor, muita rigidez, eu não vou querer no primeiro dia colocar ele na esteira numa velocidade lá de 7 km por hora. Não. Sim. Eu vou começar a mobilizar aquele paciente, por exemplo, o paciente está no leito, mobilizar, treinar ele rodar no leito, a se mexer no leito. Sim. E aí existem pacientes mais ativos. Eu tenho vários pacientes que amam esportes e isso para mim é um prazer. E é até desafiador de encontrar exercícios cada vez mais desafiadores para eles, porque como eu comentei, o desafio reforça a autoeficácia quando ele vence aquele desafio, estimula a resiliência, então faz uma plasticidade cerebral e uma capacidade emocional de enfrentar as adversidades que vêm com o Parkinson. Sim. E aí a gente vai individualizar esse treinamento físico, esse exercício. Tanto nós como os professores de educação física precisam fazer uma avaliação para individualizar. Aqui tem uma pessoa falando, eu utilizo cinesioterapia. Cinesioterapia que são os exercícios, é o melhor. E aí eu comento muito, né, nos cursos que eu tenho dado, nos conteúdos que eu tenho produzido. Se você vai no fisioterapeuta que ele vai fazer tudo passivo. Priscila, oi, você caiu? Deu, acho que deu, uma travadinha. Obrigada. Se você vai no fisioterapeuta em algum lugar que tudo é passivo, só põe choquinho, né, que as pessoas falam, para o Parkinson, né, e para a maioria das patologias, a gente tem que o movimento é fundamental. Eu criei até um podcast chamado Saúde do Idoso em Movimento, porque o movimento é o que trata muitas das patologias. E aí, lembrando um pouquinho do que a Mariana falou, que a gente quer um comprimido, o comprimido muitas vezes tem efeitos colaterais, que a Mariana sabe. Sim. Que é difícil de manejar ali, o paciente precisa de mais um comprimido para ir um sintoma, outro sintoma. O exercício não vai ter esses efeitos colaterais. Às vezes, a gente precisa, sim, manejar melhor a quantidade, a dose, porque o exercício também tem dose e resposta. Então, talvez foi muito intenso naquele dia, no outro dia ele me relata, Priscila, eu fiquei com um pouco de dor. Um pouquinho de dor no pós-exercício é normal, sabe?
É normal, a gente vai manejar ali o quanto aquilo está influenciando até para ele não aderir. Porque às vezes ele sente uma dor, Mariana, muitas vezes o paciente que já é mais dolorido ali, ele vai falar, ah, eu não vou voltar não, porque doeu. Então a gente Sim, tem que sim. começar E no começo gradativamente. tende, no começo tende a doer mais. Tô vendo aqui que passou no esquilinho. E no começo tende a realmente ter mais dor, né? Porque aquele músculo, né? Aqueles ligamentos não estão acostumados a fazer aquele tipo de exercício. Então, realmente, até queria fazer um adendo aqui que eu falei do comprimido. O comprimido é bom também, né? Mas, e é necessário, né? Então, a gente é um conjunto de terapias, mas tudo dentro do seu escopo, dentro de um resultado ético, né? De uma melhora. Então, cada terapia, a fono, a fisio, a TO, o medicamento, neurologista, neurocirurgião, a cirurgia, cada um vai trazer algum benefício para esse paciente, mas realmente tem que ser feito dentro de uma certa ética, né? E Nunca um só deles não sozinho, vai né? melhorar. É, Nunca um sozinho. Então, às vezes, assim, então, Priscila, eu posso fazer só exercício e não tomar medicação? De maneira nenhuma. Você precisa tratar exatamente como foi prescrito pela sua médica, pelo seu médico. E o exercício vai aliar. Vamos lembrar aqui, né, Mariana, que a doença de Parkinson é um distúrbio do movimento. Então, não tem como a sim, gente pensar que vai tratar apenas com cirurgia ou apenas com medicação. Mas também há uma queda de dopamina. Não dá para tratar só com a fisioterapia, precisa se sim, aliar. E sim. muitas vezes, quando o paciente trata com os tratamentos não farmacológicos bem, então ele faz a fisioterapia, faz o exercício, faz a terapia com o psicólogo e Uhum, tudo mais, ele pode ser que a Mariana, numa avaliação, perceba que não precisa daquela dose toda da medicação, pode diminuir um exatamente. pouco a dose. Muitas vezes consegue até reduzir dose, o paciente faz exercício físico intenso e regular, né? Pessoal, só para avisar, tem um monte de pergunta, a gente vai responder tudo no final, tá? Então fiquem até o final da live, aí eu volto aqui nas perguntas. Eu achei Ó, algo bem até engraçado aqui, a Carla falou, meu esposo sempre está mudando de fisioterapeuta, para não ficar na mesmice. Carla, não mude o fisioterapeuta, pede para ele mudar o exercício. é, Fique com o seu fisioterapeuta, não mude o fisioterapeuta, né? Toma porque já cuidado. Já Mas teve um vínculo ali, né? E aí é, a gente tem que dar o feedback para o profissional que está atendendo a gente sim, também, né? A gente se colocar como paciente. Se eu não estou gostando de alguma coisa, eu preciso falar para a pessoa que está me tratando. sim. Então não precisa necessariamente mudar de fisioterapeuta, Não, não. pode Vamos mudar, né? conversar. Se você não tem uma empatia, enfim, né? A gente nem sempre, né? O santo nem não bate nem com o médico, com o terapeuta, nem com a amiga, nem, né? Enfim, então às vezes tem que mudar mesmo, mas não ficar mudando toda hora só para mudar um exercício, né? Isso que eu quis dizer. Quer mudar de exercício, conversa com ele, ó, cansei, muda de exercício, vamos fazer outra coisa, né? É. Enfim, achei engraçado. É questão do exercício também, a gente sabe que o exercício físico, ele traz, né, como você falou, né, uma neurogênese, uma neuroplasticidade, aumenta, né, a vascularização cerebral. Então, a gente tem estudos e a gente sabe, com imagem, né, o paciente está em repouso, o paciente está em exercício, a ativação de diversas áreas cerebrais, inclusive o cerebelo, né, muitas vezes é ativado, que é a região, é a área onde traz, né, ajuda no equilíbrio do paciente, ajuda no tremor do paciente. A gente sabe que o exercício físico, ele libera certos hormônios na hora que você produz, né, na hora que você realiza o exercício, diversos fatores hormonais. Ele também produz, durante o exercício, a ativação de outros neurotransmissores, a dopamina, a serotonina, a noradrenalina. Então, vai colaborar aí na parte da saúde mental e da saúde dos sintomas motores. E também melhora, né, com tudo isso, a parte de ansiedade, a parte de estresse. Então, o exercício físico é fundamental. A gente tem muitas provas realmente disso. E falando na parte de saúde mental, Priscila, você quer falar um pouquinho disso, de como o exercício, a gente estava falando muito da parte motora, dos sintomas do Parkinson, e na saúde mental. Existe algum exercício mais indicado? Ou existe algum exercício que você pode fazer em conjunto, dupla tarefa, que a gente sabe que é bom para a memória, mas algum exercício mais focado em pacientes com saúde mental ou não? Existe sim, Mariana. A gente sabe de alguns motivos do exercício facilitar e melhorar a saúde mental, além desses todos que você descreveu neurologicamente, né, de estimular a área do hipocampo e outras Uhum, questões de plasticidade.
a questão cognitiva, mas a gente sabe que ele estimula a interação social, então exercícios em grupo, no momento que o paciente, né, ele consegue se vincular com outra pessoa, com outras pessoas, um grupo que ele percebe que às vezes tem os mesmos desafios que ele interage ali, isso já é super positivo para a saúde mental. Porque um dos sintomas da depressão, por exemplo, é o isolamento social. Sim. E aí, quando a gente consegue trazer ele para um grupo, isso traz benefícios enormes. Outro tipo de intervenção que a gente pode fazer são exercícios ao ar livre. Porque, igual você está vendo o esquilinho aí, eu quando vou. Lá vem um pássaro ali, eu adoro. Eu estou perdida aqui, eles ficam tudo passando aqui na cerquinha de casa. Tá muito bonitinho. Então, quando você faz o exercício ao ar livre, você tem a possibilidade de ver pássaros, ver, né, a natureza. A natureza tem, a gente tem estudos sobre os benefícios do contato com a natureza para pacientes que têm Sol, alteração. vitamina D, que também ajuda. É, o sol, ele vai trazer, além da vitamina D, uma questão para pacientes depressivos que é super importante, daquele estímulo solar lá no Sim, nosso visão. olho, Uhum. porque às vezes a pessoa quer ficar só num quartinho escuro, tudo fechado, né? A gente também tem que tirar um pouco dos estigmas da doença mental, Mariana. Não é que a depressão é só aquele sujeito que está só na cama, deitado, chorando, não. Mas um dos sintomas é essa vontade de ficar mais quieto, parado. Então, quando ele vai num ambiente externo, ele já estimula algumas conexões cerebrais ali que estão adormecidas. Então, ele vai ver mais pessoas, ele vai interagir com outras pessoas. Aí, além dessas duas dicas que eu dou, né, de exercícios em grupo e ao ar livre, a gente pensar também em exercícios aeróbicos, porque tem evidência grande de que o exercício aeróbico, principalmente de alta intensidade, libera mais essas substâncias que você falou, estimula mais a questão da proteção para neurodegeneração, a questão da proteção para alteração cognitiva, perda de memória. E aí, alguns exercícios trabalham essas questões cognitivas e da memória também, que é uma área que eu gosto bem de trabalhar. Então, quando a gente, por exemplo, faz dupla tarefa, uma tarefa motora, por exemplo, sentar e levantar, que é uma atividade funcional, que a gente busca muito na fisioterapia, funcionalidade, estimular a autonomia, a independência do paciente. Junto com isso, com uma evocação de nomes de bairros da sua cidade. Você vai trabalhar a cognição junto com uma tarefa motora. Então, a gente tem estudos sobre exercícios de dupla tarefa cognitiva e motora com resultados excelentes, além da gente estar, né, trabalhando ali a atenção, concentração, o foco, memória, que é super importante, né, num viés aí mais cognitivo da doença de Parkinson, que pode sim, né, ter como um sintoma mais avançado perda da memória, alterações cognitivas. Então a gente vai trabalhar e isso sempre individualizando, sabe, Mariana? Eu não vou fazer o mesmo para todo mundo. Às vezes o paciente já tem uma alteração de memória muito grande, eu não vou exigir exercícios muito difíceis, vou exigir dentro da possibilidade dele. Pacientes mais jovens, que têm a memória boa, que têm a parte funcional boa, eu vou exigir um pouco mais. Num trote lá na esteira, eu gosto de trabalhar também movimento cervical, que a gente sabe que tem uma restrição grande com Parkinson. Então, por exemplo, vira para um lado, fala um nome. Toda vez que virar para a esquerda, vai falar o nome de um animal. Toda vez que virar para a direita, vai falar o nome de um país, junto com um trote. Então, a gente que não tem Parkinson, se a gente faz, a gente já sente um nozinho lá no cérebro. É difícil. E é interessante porque a gente estimula bastante a neuroplasticidade. E aí, quando o paciente consegue fazer, o que acontece? Reforça a autoestima dele, a autoeficácia. E aí tem efeitos positivos na saúde mental. Nossa, eu consegui fazer aquele exercício super difícil. Eu falei país, virei o pescoço, corri. Então, isso reforça muito a autoestima dele e ajuda na saúde mental. Então, acho que se fosse para dar dicas assim, de exercícios mais específicos para a saúde mental, pensar em exercícios ao ar livre, exercícios em grupo, pela questão do grupo se identificar, fazer vínculos, a amizade, o contato social, isso é super importante. E aí eu oriento também que tenha grupos de cuidadores para ser um momento de autocuidado para os cuidadores também,
Muitos Fazendo têm essa exercício. sobrecarga, né, na coluna, nos Uhum. braços, às vezes segura um paciente muito pesado. Então, que ele também possa se cuidar, fazer alguns alongamentos, um relaxamento. Outra, outra dica que eu dou são exercícios respiratórios. A gente sabe que a ansiedade, ela faz muitas vezes a nossa respiração ficar muito superficial. Então, a gente está ansioso, a gente fica assim, nem percebe, nem inspira Sim, e respira direito. Então, quando a gente consegue trabalhar padrões respiratórios mais abdominais, o abdômen infla e expira devagar, a gente traz um pouco mais de foco no presente e consegue ajudar um pouco a diminuir a ansiedade. Então, eu tenho alguns pacientes, né, como eu comentei com você, que quando tem o freezing ficam muito ansiosos, ou quando o tremor aumenta, ficam muito sim. ansiosos, porque pensam, poxa, de novo, estou aqui agarrado, poxa, estou tremendo, tá todo mundo vendo. Quando a gente consegue trabalhar a respiração nesses momentos, então se centrar, pensar, olha, eu estou aqui, pensar no aqui e Uhum. no agora, inspirar profundo, exalar devagar, Uhum. umas 5 vezes, inspirar profundo. Muitas vezes sai aquela multidão de pensamentos que estava lá, nossa, meu Parkinson está atacado, eu não consigo andar, todo mundo me olhando. Você centra, você consegue se concentrar e continuar a sua caminhada, o que você estava fazendo. E se aceita também, né, Mariana? Pensa, Sim, cara, tudo bem, eu tenho Parkinson, eu vou tremer um pouquinho, mas eu vou sair daqui. Então, sim. esses bloqueios que acontecem são muito comuns. Eu gosto muito de levar meus pacientes para atividades da vida dele. Então, para você é difícil dirigir? Eu vou com você hoje treinar ver como é que é você entrando no carro, ver como é que é você Isso. dirigindo. E vou te dar algumas dicas de momentos que ficam pior, por exemplo, às vezes é a respiração, às vezes algumas adaptações para entrar no carro, algumas adaptações motoras, né? Uma maneira mais fácil de levantar, que a gente usa muito a biomecânica. Então, a fisioterapia, quando tem esse olhar para a funcionalidade, que é o ideal, e para o indivíduo integralmente, não só o braço, mas ele como um todo, a gente consegue ajudar bastante nessas limitações funcionais que acontecem. Tem paciente, por exemplo, estou com dificuldade de ir no banco, já aconteceu algumas vezes. Eu atendo a domicílio, o paciente tem um banco próximo. Vamos lá, vamos caminhando até lá que eu quero ver. É na hora de atravessar a rua que está a Uhum. dificuldade, é na hora de digitar que está a dificuldade. Então, vamos fazer estratégias para você conseguir vencer e aí reforçar, né, a autoestima e ajuda a diminuir a depressão. Por quê? A dependência, né, Mariana, que pode vir com a doença, muitas vezes causa depressão. Então, era um paciente ativo, uma pessoa Aham. ativa, trabalhadora, que ia no banco, resolvia tudo. Poxa, hoje eu não estou conseguindo nem ir no banco mais. Então, vamos traçar alguma estratégia motora e cognitiva para você alcançar esse objetivo que é importante para você, né? Não sei se você percebe muito aí, Mariana, mas as perdas, né? São pequenos lutos. Então, eu tomava banho sozinho, agora eu tô desequilibrando no banho. Eu me alimentava sozinho. E quanto mais a gente consegue manter essa funcionalidade, essa autonomia por mais tempo, isso é muito bom. Com Motoramente, certeza. cognitivamente, né? Independência, né? A independência leva para a qualidade de vida, né? Exatamente. É bem isso. Eu achei sua fala muito importante. Eu acho que a primeira função mesmo, inclusive de qualquer paciente, realmente é melhorar a parte da dependência, né? De não ter a dependência, né? Da independência. E realmente esses pequenos atos do dia a dia. Nem todos os pacientes têm esse problema de levantar do carro, de levantar da cama, mas os pacientes muitas vezes que estão mais. é, é, Queria mostrar para vocês uma interação aqui fora que tá rolando ali entre o esquilo e o pássaro, tá interessante. É, e essa interação do dia a dia para esses pacientes que têm o Parkinson mais avançado, para você realmente ajudar ele a levantar da cama, ajudar ele a entrar e sair do carro, ajudar a escovar os dentes, lavar o cabelo. A fisioterapia, a TO, né, muitas vezes também ajuda com alguns Adaptações. instrumentos, adaptações, mas vocês ajudam muito. E o paciente ter essa dependência, nem que seja no seu âmbito familiar, já é um grande avanço. Então, isso é muito importante para a saúde mental, para a saúde motora. Inclusive para o familiar e para o cuidador, que muitas vezes consegue liberar aquele paciente daquela ajuda e o cuidador fica menos
com menos carga, digamos, né? Então, ajuda a saúde mental do cuidador também. Depois, queria ressaltar algo que você falou em relação à respiração. Nesses pranayamas, existem várias respirações que podem ser realizadas, principalmente em momentos de ansiedade. Tem pacientes que, às vezes, no off, eles têm muita crise de ansiedade. Né? Os pacientes, não só no off, mas também durante a doença, a gente sabe que tem diminuição dos outros neurotransmissores e apresentam esses sintomas como ansiedade ou uma crise de ansiedade generalizada, e essas respirações podem ajudar o paciente. Alguns tipos de exercício físico podem ajudar o paciente nessas horas de crise. E também gostaria de ressaltar algo que você falou, que isso, na hora da respiração e na hora de se acalmar, na hora disso, tem muito a ver também com a filosofia do yoga e da meditação. Que a gente sabe que muitos exercícios de yoga, e inclusive o yoga mesmo, tem exercícios de yoga e parkinson, yoga e saúde mental, e trazem enormes benefícios. Eu acho que o yoga não é para todo mundo, né? Yoga, né? Como eu falo. Eu vou ter que complementar, mas Tá. é porque eu acho que ela tá até aqui na live. Beleza. Mas Não digo, eu digo que não é para todo mundo, no sentido que tem pessoas que ficam mais ansiosas em fazer meditação, mais ansiosas em fazer algo. Então, como você falou, tem exercícios que a pessoa goste, então a pessoa talvez não se identifica com aquele tipo de exercício, que é uma pessoa mais energética, mas yoga é sim para todo mundo. Yoga realmente é excelente para melhorar a parte da saúde mental, excelente para você conhecer. É toda uma filosofia, né? A yoga não é só ir lá e praticar exercício. Você pratica aquela filosofia de se alimentar direito, de respirar direito, de entender o seu eu, né? Estar naquele momento, a conexão saúde mental com a saúde corporal. Então, eu recomendo a todos os pacientes, eu pratico assim, o Pilates, não sempre, né? Mas acho que você tem que identificar. Dentro do yoga existem diversas ramificações, então, uns que são mais rápidos, uns que são mais lentos, uns que são mais, né, o Kundalini, que é mais meditação, o Hatha Yoga, enfim, tem vários tipos, né? A Iyengar Yoga, que usa os aparelhos. Então, você tem que, talvez, não generalizar, né? Conhecer as formas de yoga possíveis e adicionar, né, uma prática de yoga, uma prática de pilates, uma prática de meditação, junto com os exercícios. Talvez o fisioterapeuta inclua alguns exercícios de respiração, como você, e talvez o próprio paciente vai aprender 2 vezes por semana fisioterapia, 2 vezes musculação, 2 vezes ao yoga, que vai trabalhar equilíbrio, alongamento, saúde mental, por exemplo. Então, acho que realmente esses exercícios funcionais e diversificados realmente são os que trazem mais benefício para os pacientes, né? Eu acredito muito nisso. eu fiquei com vontade de fazer um adendo, porque a gente tá, eu e a Débora Coelho, ela até colocou uma mãozinha aí, a gente está com um projeto de yoga para idosos. E a gente Bacana. gravou esses dias já, falando muito sobre isso que você falou. E ela usa muito o lema yoga para todos. E aí ela tá Ainda bem falando, que ó, eu yoga é corrigi. para todos. Ainda Aí, bem que eu corrigi, viu? Né? Então, aí, Débora, desculpa, é para todo mundo, mas nem todo mundo se identifica, né? Mas é que é isso aquilo que mesmo. você falou. Você falou muito bem. Então, a gente vai fazer o que for, o que a gente aderir. Então, não adianta eu falar para um paciente, olha, você tem que meditar todos os dias, de tantas horas. Então, você vai encarar aquilo na Não sua adianta. rotina. E às vezes a gente tem uma ideia assim de que yoga seria ficar naquela posição. A gente está falando muito isso no curso que a gente vai lançar nas próximas semanas. Bacana. São ações no seu dia a dia, quando você para e se centra e respira e consegue, né, estar aqui agora. Isso já é uma questão da filosofia do yoga que a gente, como É. fisioterapeuta, quando trabalha uma liberação de diafragma, um padrão respiratório, a gente está usando algumas questões dessa estrutura milenar, né, que é o yoga. Sim, o Mas aí silêncio, né? Praticar o silêncio. o Eu silêncio sou fãzaça também. do yoga. Eu realmente, assim, teria que praticar mais, para falar bem a verdade. Eu sou um pouco da outra, do energético. Às vezes tô na metade de que, ai meu Deus, quero acabar esse negócio logo, pelo amor de Deus, não aguento mais. Mas eu tento, eu tento, Você acho tem que muito fazer uma aula com a Débora. A Débora dá legal. aula online, eu estou fazendo com ela agora. Legal. E ela trabalha bem essas questões das emoções junto com o yoga, então tem sido bem legal. E esse curso que a gente vai lançar, Yoga para Idosos, a gente vai falar tanto do cuidador quanto do Bacana. paciente, Muito porque legal. essa questão da sobrecarga do cuidador, Mariana, afeta muito a saúde mental e a estrutura Sim, familiar sim, com ali. certeza. Com certeza. Porque, às vezes, o familiar fica tão assustado com aquele diagnóstico que ele quer proteger aquele paciente.
Não, vou fazer tudo para ele, porque, poxa, nossa, ele está com uma Parkinson, uma doença degenerativa e tal. Então, deixa eu deixar a roupinha dele preparada, deixa eu ajudar ele a Sim, abotoar a sim. blusa. E aí, o paciente vai perdendo a função, vai perdendo E aquela com o tempo, autonomia. E a autoestima dele, aonde vai ficar, né? Um homem, às vezes, forte, é, robusto, alguém querendo abotoar a roupa para ele, que está com um pouco de tremor. Precisa eu, dar essa é. autonomia. E com o tempo, depois o cuidador também fica sobrecarregado, né? Então, realmente é, é complicado, né? Acho que tudo isso tem que ser conversado e, mais uma vez, a gente tem que escutar o outro, né? Voltando aí à parte de saúde mental, o paciente tem que falar, o paciente muitas vezes não quer falar, né? Às vezes não quer preocupar o cuidador, o familiar, o médico, mas tem que falar. E se não conseguir falar, tem que procurar ajuda de um psicólogo, de um psicanalista. Então, como vocês veem, é tudo muito interligado e o exercício físico é um grande aliado que a gente tem para melhorar a saúde mental e a saúde motora. A gente está chegando aqui para o final da live, a gente já vou voltar aqui, vamos responder todas as perguntas, mas eu queria saber, Priscila, se você tem algo a mais que você queira comentar antes da gente começar a responder as perguntas. Não, eu queria agradecer muito, esse bate-papo está excelente. Eu acho que a gente tem muito a falar quando a gente Com pensa, né, de certeza. prevenção do suicídio. É um tema que existem muitos tabus em relação à própria saúde mental. Então, falar sobre isso abertamente já diminui um pouco o estigma, né, daquele. Porque existe um estigma, nossa, fulano é depressivo, fulano é ansioso, ou então falta Sim, só religião para ele melhorar, tem que trabalhar sim, para ele melhorar. Não, é uma doença, né? E é uma patologia como diabetes, como outras que precisam de um tratamento multidisciplinar. Quando a com gente consegue certeza. falar isso claramente, a gente diminui muito o estigma com que existe nas doenças de saúde mental, ansiedade, depressão, o próprio ideação suicida, né, que a gente tem que estar atento. E aí, esse mês de setembro, eu vou estar aqui falando um pouco mais sobre a questão de saúde mental, que interfere tanto, né, na nossa vida, hoje, pós-pandemia, né, e ainda durante, assim, o final da pandemia. A gente sabe que os números só aumentam de Sim, casos de suicídio, ansiedade, depressão, sim, né, a nossa rotina muito atribulada também, muita sim, informação, isso tudo sim. piora muito a nossa saúde mental. Então, eu queria falar muito para a gente tirar um pouco o estigma dessas questões, né? Todo mundo pode passar por um momento de estar mais ansioso. Algumas vezes isso vai ficar tão grave que vai gerar uma patologia. E se autoconhecer, né? Saber se você precisa de ajuda, falar com um Uhum. amigo, com o seu médico, com o seu fisioterapeuta, com um psicólogo, para a gente poder buscar o tratamento, assim. Mas acho que seria É, isso. Mas assim, esse assunto renderia muito mais. muito mais. Isso aqui é só uma pequena parte aí de toda a informação. Isso da saúde mental e do suicídio, eu acho importante conversar, porque a maioria das vezes se conversa, quem suicida é jovem, né? Enfim, na idade. As pessoas relacionam muito suicídio com pessoa que usa droga, com pessoa jovem, de 20 anos, 30 anos, enfim. Mas, na verdade, a gente tem dados alarmantes de pacientes acima de 60 anos. Então, os idosos são a segunda, ou talvez junto com os pacientes mais jovens, faixa etária, né? A parte do meio ali não tem tanto, mas claro que também tem, né? Mas os pacientes idosos, eles são de alto risco para suicídio. Por quê? Então, tem muitos estudos falando sobre isso, porque eles perdem sua autonomia, como a gente falou, por uma doença, eles perdem a parte econômica, eles perdem a parte social. Então, muitas vezes aquele idoso não se vê mais útil na sociedade, não se vê mais útil na família. Muitas vezes ele é completamente isolado. Então, os índices de pacientes idosos acima de 60, eu não considero idoso acima de 60 anos, eu, na verdade, eu acho que é 65, né? No, aí na 65 no Brasil, Europa, em países 70, desenvolvidos, é acima de 65. Em países é, em desenvolvimento, aqui no Brasil, é acima de 60. Mas cada pessoa é, envelhece de uma forma. totalmente. Acho que é bem individualizado também, mas eu, sinceramente, não considero uma pessoa de 60 anos idosa. Talvez acima de 70, né? Podemos falar assim. Mas os idosos estão cada vez mais jovens, né? Na verdade, hoje em dia. Né? Não só pelas plásticas, mas jovens mentalmente também ativos. É, mas realmente a gente tem que tomar muito cuidado nessa população que a gente atende, nessa faixa etária, porque os índices de suicídio são realmente alarmantes. E eu vou falar também um pouquinho sobre isso nas minhas redes sociais. A gente tem que conversar, a gente tem que ficar atento,
porque é uma faixa etária onde eles têm muitos sinais de alerta, que, né, como eu falei, falta de socialização, falta, às vezes, de algum propósito de vida, e eles acabam tirando a sua vida, e isso é real. Eu conheço, inclusive, vários idosos que acabaram perdendo a vida. E eu acho que a gente não pode deixar chegar a esse ponto, né? A gente tem que tratar e cuidar desses pacientes, dessas pessoas. Bom, falando isso, vamos para as perguntas, pessoal. E aí acabamos a live, temos 10 minutos. Deixa eu ver aqui e a gente O vai papo rendeu, respondendo. né? Foi bom. Obrigada por todos que fizeram perguntas. Deixa eu ver se eu consigo achar. Quem tiver mais perguntas pode fazer. Eu estou puxando aqui. Teve uma. Aqui foi a que você leu, do Marcos. Depois teve aqui. O que é freezing? Então, freezing é quando o paciente trava, né? Quando o paciente tem um congelamento, principalmente freezing de marcha, que a gente chama. Então, congelamento quando vai andar como se os pés ficassem colados no chão, né? E esse freezing acontece muitas vezes em algumas situações específicas, quando atravessa algum obstáculo, atravessa uma porta. Enfim, né? Acho que é basicamente isso. Um paciente jovem apenas com constipação e alteração de olfato, como descartar a hipótese de tender ao Parkinson? Então, vou responder essa, depois você responde a próxima. Então, na verdade, isso pode ser fatores de risco, né? Você ter perda de olfato, né? Uma hiposmia e uma constipação. Quanto mais sinais prodrômicos você tiver da doença, mais chance você tem de vir a desenvolver a doença. Então, 2 vezes, 3 vezes mais chance. Mas só com essas alterações, eu não tenho como confirmar que seja Parkinson. Pelo contrário, eu não tenho como dar um diagnóstico só com essas alterações. E descartar a hipótese, entender, não tem como descartar. A gente tem que observar esse paciente ao longo dos anos e ver a evolução do paciente, ver se realmente ele vai desenvolver uma doença neurológica, que pode ser não só Parkinson, mas outras formas de parkinsonismo também podem aparecer. Meu esposo aceitou. Aqui, ó, o que falta... Aqui a cara falou que falta acolhimento da família, tá? Parabéns pelo assunto. Temos uma colega do grupo, o Marcos falou, né, que tem crise de ansiedade. Vamos ver, aqui tinha uma outra pergunta aqui. Muito bom, a Marlene falou. A pessoa fica deprimida e não fala com ninguém. Peraí, que tinha uma perguntinha para ti aqui. Eu tô Meu vendo esposo aqui, pode falar? pode. Tem uma assim, o RPG ajuda? Pode ser realizado por qualquer fisioterapeuta ou tem que ser um fisioterapeuta especializado em Aqui, boa. Parkinson? M. Barbosa, 57. Obrigada pela pergunta, M. Barbosa. Todo mundo está interagindo aí. Então, o que é RPG? Chama reeducação postural global. É uma das técnicas que o fisioterapeuta pode usar. Ele ajuda? Ajuda. A gente, como fisioterapeuta, tem um arsenal de técnicas, né? Então, a gente usa cinesioterapia, alguns recursos eletrotermoterápicos, a cinesioterapia, o RPG, o Pilates. Mas a gente pensar que o RPG ele é muito indicado para pessoas que têm alterações posturais. Então, o Parkinson, às vezes, vai dar alguma simetria, mas a gente sabe que as evidências mostram que é muito mais importante exercícios ativos. O RPG, ele é um pouco estático. Então, o paciente fica lá na maca, na postura, ou tem uma postura na parede, tem uma postura no chão. Então, ele pode ajudar, mas é importante diversificar e inserir algum exercício ativo ali também, que o paciente se mexa mais. Então, ele fazer só RPG para o Parkinson não é ideal. Pode usar como uma das estratégias para melhorar a postura, mas precisa de um exercício ativo. De preferência, incluir algum aeróbico aí também. Então, uma natação, uma corrida, uma dança. Ah, eu esqueci de falar dança, mas eu tenho vários pacientes que amam dança e a dança é muito bom para o Parkinson, porque estimula a socialização, equilíbrio, Legal. a música, que é muito bom para o Parkinson, Ritmo. excelente a música para a saúde mental. E aquela questão ali de tal. Não quer parar de falar, não, gente. Aí tem duas outras perguntas aqui, vou fazer junto, que foi se a parte da natação, a parte da água melhora, né? Exercícios na água. E perguntaram também se a musculação também é fundamental, importante para quem tem Parkinson. Sim, Se os pode dois fazer, né? podem. Indicado. Não existe assim, exercício contraindicado para o paciente. Ó, você tem Parkinson, você não pode fazer. A gente vai individualizar com a preferência e com as alterações que a gente percebe. Então, a doença de Parkinson já tem uma tendência a haver mais flexão do tronco.
encurtamento dos flexores de joelho. Então, não adianta também ele ir para uma musculação e ficar trabalhando muito peito, se ele já tiver essa Pra postura frente. mais cifótica. Né, tem aquela postura típica mesmo da cabeça protusa, uma hipercifose Uhum. torácica. É muito bom fazer musculação, a gente precisa, né, na nossa reserva dos músculos para ter a nossa autonomia, funcionalidade, mas precisa passar por uma avaliação para saber quais os músculos ele precisa mais trabalhar, quais precisa fortalecer mais, quais precisa alongar mais, porque há alterações específicas no Parkinson em cada pessoa que precisam ser trabalhadas. Então, se ele vai sem nenhuma orientação e fica fazendo muito só para fechar peito, para Sim. aumentar, né, a hipercifose, aí pode ter efeitos deletérios. Então, precisa passar por uma avaliação e pode sim fazer a natação, a musculação são estratégias e exercícios super importantes, se for da preferência, né? Se ele for aderir. Então, é aquilo que eu falei, é ótimo, mas Bom, precisa aderir. existe outra pergunta que acho que foi até do Marcos em relação ao exercício online, né? Se realmente realizar a terapia, a fisioterapia online funciona, né? E qual a sua opinião sobre isso? Funciona muito, Marcos. Obrigado pela pergunta. A gente na pandemia aumentou, né? E teve o Crefito aqui do Brasil liberou, o Crefito liberou essa modalidade online durante a pandemia e veio para ficar, porque a gente trabalha muito com orientação. Na própria fisioterapia, o estímulo da autonomia. Então, eu vou ensinar movimentos de acordo com a avaliação fisioterapêutica, né? O fisioterapeuta que atende online vai fazer uma avaliação quais são as demandas daquele paciente, traçar um plano de tratamento e intervenções individualizadas, que podem muito bem ser passadas online. E o que, que eu gosto do online? Que a gente está dentro da casa da pessoa, que é onde ele vai estar a maior parte do dia dele, né? A viver a Sim, vida dele. Então dá para a gente sim, já adaptar alguns exercícios, observar né, se tem risco de queda, se tem tapete, como é que é. sim. E aí a gente entra dentro da casa da pessoa de uma maneira que é muito interessante para trabalhar a funcionalidade. Então funciona Muito bom. assim, a gente vai fazer as adaptações, né? Mas funciona assim. Muito bom. Aí que tem a Sônia falou, muito importante cuidar de quem cuida, exatamente, né? Cuidar do cuidador, o cuidador também fazer exercício físico e cuidar da saúde mental. A Edneide falou, exercício para deglutição, é preciso desde o início do diagnóstico? Bom, a fonoterapia é super importante nos pacientes com Parkinson, lembrando que a fonoterapia vai trabalhar dois aspectos, vai trabalhar o aspecto da voz, que muitas vezes a voz fica baixa, né? E também a parte da deglutição. Nem todos os pacientes têm distúrbios da deglutição, problemas de engolir, engasgos desde o começo. Mas a gente sempre tem alguns exames que a gente pode fazer no início e a gente pode ver alguma alteração silente. Por exemplo, o paciente não tem aquele sintoma, mas já está começando a apresentar alguma broncoaspiração. Aí, nesse momento, mesmo sem ter sintoma, a gente tem que tratar. É, mas nem todos os pacientes vão precisar fazer fonoterapia, né? Fisioterapia, exercício todos. Mas fonoterapia é sempre bom estar acompanhando, mas nem todo mundo precisa fazer. Vai depender de cada caso, né? Eu tenho Aqui, parcerias aqui com fonoaudiólogas, muito sabe, bom. Mariana? E eu acho Sim, você muito faz legal. junto? A avaliação também, elas fazem uma Sim, avaliação do tom de voz, né? E esse tipo sim. de coisa que Isso dá para pode trabalhar diminuir. sempre, né? Isso E dá para aí é trabalhar aquilo, né, sempre. gente? Trabalhar a autonomia. Então você não precisa ficar indo toda semana. Pode ser que ela vá, te passe alguns exercícios para trabalhar a voz, a deglutição, e que você volte daí um mês. Então, uma avaliação É, individual, né, com as ferramentas que a fonoaudióloga tem, eu acho que são fundamentais, sim. com Alguns certeza. casos precisa mais regular, outros menos, né? Totalmente. Às vezes cantar, né? Então vai te precisar de alguns exercícios para a voz, para aquela voz manter. E realmente, quando a voz fica muito baixa, ou quando o paciente não consegue se comunicar, de novo, né? Ele vai para o isolamento, ele se sente mal e volta para a parte de saúde mental. Aqui a Carla falou: independência é importante, não pode tratar como um inválido, autonomia para todos, filhos, idosos. Meditação, que é a Débora, né, falou, meditação que não é para toda, yoga sim, né? A gente já falou sobre isso. Araci, Parkinson, muito difícil, depressão, ansiedade, meu Deus, crise longa. Cada paciente tem que ser. Estou começando a fazer exercício agora, muito bom. Voltar, tudo dói, mas a gente falou também que depois com o tempo essa dor vai passando. Seguimos o RPG que você falou. Gente, é muita pergunta. Tem depressão e pânico. Que maravilha essa Tem uma aqui para live. você. Posso fazer uma para você?
Ixi, eu tô Eu aqui tô com seguindo duas a listas. ordem. Você tá vendo de baixo pra cima, eu tô indo de cima pra baixo. Então, Pode falar. qual seria, o Kleber perguntou, qual seria os sintomas apresentados pelo paciente para vir a ser apto ao implante do DBS? Jesus, gente, é muita pergunta. Então, não vai dar para Eu responder tô tudo hoje. feliz, eu tô Eu também feliz. tô, mas eu tenho mais 5 minutos. Um paciente jovem sem problema de deglutição, tal. É, E gente, Mariana, agora começou uma obra aqui no meu prédio, gente. tô ouvindo. Qual que era a pergunta do DBS? Qual seriam os sintomas para indicar para o paciente ser apto ao DBS? Tá, maravilhosa pergunta, ao Kleber, né? Kleber. Quais os sintomas apresentados do paciente? Mas, Kleber, essa aí é uma resposta de uns 10 minutos. No meu Instagram e no meu canal do YouTube, eu tenho vários vídeos falando sobre isso. Basicamente, se quiser entender, inclusive tem um e-book também gratuito, se você quiser, me manda um direct que eu mando para você. Só falando sobre DBS, a gente tem os critérios de indicação para cirurgia, né? Não são todos os pacientes que são selecionados e aptos para fazer cirurgia que vão melhorar. Você tem que entender o que o paciente quer melhorar, o que ele não quer melhorar. São pacientes, normalmente, tem que ver a idade, tem que ver a parte motora, tem que ver se ele responde ao levodopa, tem que ver se ele não tem problemas cognitivos, ver se tem problemas do impulso. Então, a gente tem que seguir, na verdade, uma lista, um checklist bem grande de critérios de inclusão e critérios de exclusão. Então, Kleber, isso realmente é bem complexo. Tem lives, várias lives com outros profissionais falando sobre isso. Dá uma pesquisadinha ali que você vai, com certeza, achar a tua resposta completa. Eu vi de uma paciente querida Vai. aqui, ô Mari, a Lerita, que é uma paciente muito querida minha, com Parkinson jovem. Ela falou: o freezing ocorre em todas as pessoas que têm Parkinson. Ó, Valéria, nem em todas as pessoas variam muito nos sintomas. Uhum. Então, alguns pacientes, o sintoma primordial vai ser o tremor, outros vai ser o freezing, outros vai ser a instabilidade postural. Por isso que a gente precisa individualizar a avaliação para individualizar o tratamento. Com certeza. É isso aí. Aí, outra pergunta. Labirintite pode provocar mal de Parkinson? Primeiro, a gente já não fala mais mal de Parkinson, né? Até, Maria Aparecida, muito boa pergunta. Na verdade, labirintite não, mas remédios que tratam labirintite podem ocasionar um parkinsonismo medicamentoso ou mesmo antecipar, digamos, a doença de Parkinson. Então, tem que ser avaliado caso a caso. Aqui para você. No caso de rigidez de pescoço, o que pode melhorar? A gente vai trabalhar a mobilidade. Então, como eu falei, o carro-chefe é o exercício. A gente tem exercícios de mobilidade para pescoço, não desconsiderar o resto, cintura escapular, ombros. A gente faz alguns exercícios para mobilidade de ombros, pescoço e também algumas técnicas manuais de liberação manual, miofacial aqui dessa região cervical, que fica, assim, muitas vezes muito tensa no paciente com Parkinson, por conta daquele pescoço protuso, né? Então a gente precisa liberar essa musculatura cervical e fazer alguns exercícios de alongamento, mas principalmente alongamentos e mobilidade dinâmica. A gente evita um pouco o alongamento muito parado, assim, que para o Parkinson, que já tem uma rigidez, é importante ser mais dinâmico. Muito bom. Aqui a Daniela perguntou se todo o paciente jovem sem problema de deglutição precisa fazer o exame que eu citei. Eu gosto, né? Não é que é obrigatório, Daniela, fazer. Eu gosto bastante para a gente ter um baseline, né? Para ter um exame de base daquele paciente. Muitas vezes o paciente acha que não tem, mas ele tem problema. Então, muitas vezes não se queixa, mas a gente consegue ver aí uma microaspiração ou começando uma disfagia muito de leve. Então, eu gosto. Aí eu falo ao paciente, se depois veio normal, se veio tudo bem, aí a gente repete daqui 2, 3 anos. Mas isso depende de cada médico e depende de cada paciente, tá? Minha voz fica baixa no off, exatamente. Então, se a voz fica alterada, é importante já tratar com fono, né? Ou melhorar, otimizar esse medicamento para você ter menos offs durante o dia. Aqui, quase 40 pessoas hoje de manhã, em 7h30 da manhã, feriadão. Ó, excelente, gente. Muito bom. Obrigada, gente. Obrigada de Exercícios verdade. na água são ótimos, pode fazer. Faz aquele que você faz regular. Exatamente. Então, quanto mais regular, eu sempre falo, quanto mais intenso e mais constante e regular, melhor. E quando for feito acompanhado sempre por um profissional
que entenda a doença de Parkinson. Eu acho que É. essas são a dica número um é essa: procure um profissional que entenda a doença de Parkinson, fisioterapeuta ou algum educador físico, e depois faça o exercício que você goste e o exercício que conseguir fazer com regularidade. Então, a constância é fundamental na melhora, né? Porque tem especificidades da doença de Parkinson que precisam ser consideradas no exercício. Então, é legal só sair andando por aí, é legal. Mas para tratar, a gente precisa de uma avaliação do fisioterapeuta, uma avaliação Com postural, certeza. uma Cada avaliação um da é queixa. diferente, né? Cada paciente é diferente. É, No Parkinson, eu falo a beleza de tratar paciente com Parkinson é que não existe a mesmice, né? Não existe aí a rotina pra gente. Cada um vai ser diferente. Então as pessoas falam, você tem só Parkinson, mas não é só Parkinson, são milhões de Parkinson, né? Então a pessoa fala, nossa, mas isso não é entediante? Por que você, né, não vê outras... Porque realmente não é. Cada paciente é tão diferente do outro que para mim é tudo uma... Cada dia que eu abro aqui o computador, que eu vejo o paciente na minha frente, é totalmente uma história diferente, um tratamento diferente, né? Então, é isso, né, Mariana? é A isso gente aí. não trata a doença, a gente trata a pessoa. E cada pessoa é É, diferente. Então, tem algumas coisas cardinais, há um bloco lá de sintomas parecidos que ajuda no diagnóstico, mas para claro. tratar a gente precisa individualizar. Aquela pessoa tem uma história de vida diferente, tem experiências anteriores diferentes, né? E ela não vai ter muitas vezes só o Parkinson, ela pode ter outras patologias que interferem. E eu gosto muito de falar para a gente não pensar na doença, a gente pensar na pessoa. Quem está no centro do nosso tratamento é aquele Exatamente. indivíduo, né? É a Exatamente. Valéria, é o Marcos, não é o Parkinson que Exatamente. está no centro. E quando a gente põe a Exatamente. pessoa no centro, isso ajuda muito a saúde mental dela, sabe? Porque ela não se vê mais como um doente, ela se vê como uma pessoa sendo Claro. tratada, cuidada, né? E que a gente compartilha disso. Todos nós temos questões para ser cuidadas, né? A Com Mariana, certeza. eu. Então, o fato de a gente ser profissional de saúde também não coloca a gente num pedestal e o doente está ali. A Sim, gente trata de totalmente. pessoas, né? Uhum. Exatamente. Aqui a Carla, sou sua fã. Obrigada, Carla. Eu que sou fã de vocês aí, ó. Araci, o impulso é um ponto negativo para colocar para o MBS? Sim, é um ponto negativo, mas, de novo, o paciente tem que ser avaliado como um todo, né, para cirurgia. O canabidiol é uma excelente opção para Parkinson? Pode ajudar. Em certos casos, novamente, tratamento individualizado. Alguns funcionam, outros não funcionam. Tempo curto para tratar esse assunto, concordo, Mauro, é um assunto gigante. Gente, Pode não combinar coloquem com mais. outras oportunidades. Agora vamos encerrar os comentários, porque não vai dar. E por que que eu entro no modo economia? Gente, eu acho que, ó, que é isso. São muitas outras mensagens. Celina, vamos conversar sobre tratamento canabidiol. Entre em contato comigo, a gente conversa. Marcos, obrigada. Pessoal, se quiserem tirar uma foto aqui, né? Não sorriso, vou ficar parada, que eu sempre saio falando. Compartilhe nos stories, vou deixar gravada. Compartilhe nos stories, enviem depois esse aviãozinho com a live para quem vocês acharem que é importante, que seja importante ouvir essas informações. E, bom, para finalizar mesmo, Priscila, se alguém aqui da live ou alguém depois vê essa live e quiser entrar em contato com você, qual é o seu contato? Como que as pessoas podem falar contigo e te encontrar por aí? No meu Instagram, que é doutora mpriscila.fisio, na bio tem um link que lá tem todos os meus canais de acesso, o WhatsApp, o meu canal no YouTube, o meu canal do podcast Saúde do Idoso em Movimento, o meu currículo também, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre mim. Então, podem entrar e aí eu vi que nem todo mundo a gente conseguiu responder, podem perguntar lá no Instagram, embaixo da gravação, que eu vou ter o maior prazer de responder todo mundo. E a gente precisa fazer mais vezes, que a gente tira mais dúvidas, Mariana. Eu agradeço a Exatamente. oportunidade, viu? Muito obrigada a você. Eu vou deixar salva e realmente que as perguntas que a gente não respondeu, acho que deu para responder tudo, mas quem tiver mais dúvidas que forem surgindo conforme o tempo, coloca nos comentários da live. E se você gostou, aprendeu alguma coisa, também deixa lá um comentário, um joinha, um coração, enfim, que vocês sentirem aí, né, de emoção, de vocês gostaram da live e comenta lá, que isso ajuda a gente que produz conteúdo, a gente que passa informação séria, informação correta, ajuda a divulgar. Então, realmente, o comentário de vocês, a presença de vocês aqui é muito importante, tá bom? Bom dia, bom feriado a todos. Obrigada, Priscila, mais uma vez. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, um beijo. Até mais. Tchau, tchau.